Bom dia, pessoal. Vou continuar aqui, vou adicionar um indicador pelo TRID aqui. Deixa eu ver onde é que está. No novo indicador. Eu vou deixar o que está como padrão no TRID. E ele está aqui, ó, no grupo índice. Esse indicador que a gente vai analisar agora, ele se chama índice de movimento direcional. O índice de movimento direcional, ou DMI, faz parte do DMI, o ADX. E vamos colocar ele aqui na tela. Eu vou colocá-lo como uma nova linha. Eu vou aumentar para vocês poderem enxergar a espessura da linha. E eu vou deixar a configuração padrão, exceto vou mudar a espessura da linha para que vocês possam enxergá-las aí. Deixa eu só ver se o azul escuro aparece. Acho que eu vou mudar ele para azul claro aqui, senão vocês não vão enxergar nada. Rafael, a sua pergunta é sobre o que eu vou falar ou é sobre o que o Márcio falou? Rafael, como você não me respondeu, eu vou responder as duas. Sobre o que eu vou falar serve tanto para day trade como para swing, posição, o que você desejar. O que o Márcio falou, entendo eu, mais indicado para operações mais longas, tá? Especialmente por conta do fato que, como você precisa estar sempre dentro do mercado, significa que a alavancagem pode ser um problema para você. Você pode ser obrigado a sair da operação, tá? Operando da forma como o Márcio explicou. Portanto, a alavancagem para que você esteja sempre dentro do mercado é um problema. Aí fica difícil operar médias móveis, como o Márcio explicou. Agora, se você está fazendo uma posição, ou seja, para longo prazo, você provavelmente não está alavancado. E aí é possível operar. O ADX você pode usar tanto para o day trade como para o swing. Eu vou mudar a cor vermelha também, que senão vocês não vão enxergar nada aí. Precisamos de contraste, né? Senão não tem como vocês verem aí. Esse indicador, no caso do TRID, DMI, se eu não estou enganado no Profit, ele se chama ADX DDI mais, ou não, DM mais DMI menos, tá? Na mesma linha do que o Márcio falou, vou explicar para vocês aqui como que funciona Normalmente ninguém chama esse indicador de ADX, de DMI, tá? O pessoal chama esse indicador de ADX. Só que o indicador, ele tem 3 linhas e uma das linhas é o ADX, tá? Então, a linha azul clara, que é essa onde o mouse está em cima, é a linha ADX. E a linha ADX, ela não mostra tendência, tá? Ela mostra força.
As outras duas linhas demonstram a tendência, ok? Então, o ADX, força. O ADX, ele é calculado com base nas outras duas linhas, ok? Então, a linha vermelho claro aqui é a linha que demonstra a força da venda, como está a venda. Ela é a chamada linha DM-, ou menos DM. Tá? E a linha verde é a linha que demonstra a força da compra. Então nós temos três linhas, ok? O ADX é a linha azul clara, o DM- é a vermelha e o DM+ é a verde. Sendo o ADX a força da tendência, ok? O DM- a força da venda e o DM+ a força da compra. O método clássico de quem desenvolveu esse indicador de operar é: quando a linha verde estiver acima da vermelha, significa que você deveria estar comprado. Então, no exemplo aqui, deixa eu pegar este cursor aqui que fica mais fácil. Quando deixa eu ver que dia que foi, o Márcio está nos 5 minutos. Então, nesse momento, quando a linha verde, que foi às 16h50 de ontem, o caso é que foi o fechamento, né? Então, não é um bom ponto para a gente analisar. Vamos voltar para um ponto anterior. Vamos pegar esse ponto aqui, que foi às 2h30 de ontem. Quando a linha vermelha ela estava acima da linha verde, era uma indicação de venda. Então, quando a linha verde está abaixo da vermelha, o indicador está indicando que é para você vender. Ok? Então, a força da venda está maior do que a força da compra. Portanto, você deveria procurar ou se posicionar na venda. O inverso é verdadeiro, ou seja, quando a força da compra, portanto, a linha verde, está acima da linha vermelha, significa que você deveria se posicionar na compra e não na venda. Então, nesse ponto onde eu estou marcando aqui com uma linha branca, foi o momento onde houve o cruzamento da linha verde com a linha vermelha, ficando a vermelha acima da verde. Nesse momento, você deveria se posicionar vendido. Essa é a forma clássica que o Wilder, né, que foi o autor aí desse indicador, desenvolveu. Então, o método básico é esse. Porém, ele combina essa informação, se você deveria se posicionar na compra ou na venda, com o ADX, que é a linha azul. E aí a pergunta é: quando você deveria se posicionar na compra e na venda? São duas condições. A primeira é: a vermelha precisa estar acima da verde, ou seja, a força da venda precisa estar acima da força da compra, e o ADX acima do 20. Por isso que eu marquei com essa linha branca aqui embaixo. Marquei ela porque no TRID não é possível você marcar dentro do próprio indicador. Então eu peguei a linha de estudos e fiz a marca aqui no 20. Então, no momento que o ADX estiver acima do 20, seria o momento que você deveria se posicionar naquilo que as outras linhas estão indicando. Então, já no cruzamento, aqui ok. Idealmente, a gente via um movimento de queda
do ADX, você já viu uma perda de força da tendência. A tendência anterior era de compra, por isso que ele demora a cair. Então, no momento que ele retornar a subir e passar o 20 e o vermelho está acima do verde, é o momento correto de se vender. Então, ao invés de se vender no cruzamento, o Wilder sugeria que fosse a venda acontecesse no momento em que o ADX ganhasse o 20. Que então, portanto, ao invés de vender no fechamento desse candle, você venderia no fechamento desse candle. Então, essa é uma forma, a forma como classicamente o autor do indicador nos ensina a operar com o ADX. Se a gente olhar aqui em relação à entrada do Márcio, a gente entrou um pouco atrasado, né? Vendido, porque da forma como o Márcio explicou, a média de 3 ela cruzou, né? Após cruzar ela fechou aqui, e você deveria entrar vendido na abertura do próximo candle. Então, a melhor entrada aqui se deu com a técnica que o Márcio apresentou, foi melhor que o ADX para essa entrada, ok? Mas você pode, ou seja, combinar médias e modificar o prazo, né, os parâmetros do ADX para que te dê uma entrada próxima a uma outra. Agora eu vou, ou seja, essa é a forma clássica como se utiliza o ADX, tá? Quem gosta de utilizar, o que eu estou adicionando aqui é só a forma como eu aprendi a utilizar, uma outra pessoa me ensinou a utilizar e eu tenho achado bem interessante. Então, vamos continuar a explicação aqui. Então, se a gente olhar essa tela aqui, vamos voltar um pouco no tempo, acho que o Maurício sempre fala, deixa eu fechar aqui um pouquinho, mudar só um pouquinho a configuração, porque tem candles que não estão aparecendo, só para eu... Ok. Voltando agora aqui a explicação, vamos voltar numa coisa que o Maurício sempre fala, que é a teoria de Dow, Dow Jones. A teoria, o autor da teoria recebeu como homenagem, né, o nome do índice de ações, o Dow Jones. Vamos começar o seguinte, teoria de Dow. Se a gente olhar a sequência de candles aqui, a gente vê que o mercado fez um fundo aqui. Na sequência, o mercado comprou, fez um topo novo. Esse topo aqui, ele é menor que o topo anterior, ok? A mesma coisa ele repetiu na sequência, que fez um fundo novo aqui, esse fundo é menor que o fundo anterior, e ele fez na sequência um topo, e esse topo é menor que o topo anterior. Então, quando a gente vê esse comportamento, né, vamos até desenhar uma reta aqui nos topos, ó, pegando esses topos. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Aqui funcionou, vamos pegar mais uma. Maurício que gosta dessas linhas. Obviamente, para fins educacionais, a gente precisa se utilizar da linha, né? Mas
Com o tempo, depois você não precisa mais desenhar, porque você está vendo na tela, não precisa desenhar para ver o que está ali e é perceptível. Mas, basicamente, o que a gente está vendo? Fez um fundo aqui, fez um topo aqui, fez um fundo aqui. Essa sequência é o que o Dow dizia aqui, ó, topos e fundos descendentes, temos uma tendência de baixa. Topos e fundos ascendentes, temos uma tendência de alta. Para a grande maioria dos indicadores, não interessam qual sejam, seja o RSI ou o IFR, como se chama aqui no Brasil, vou retirar a linha agora. Seja qualquer for o indicador, na maioria das vezes, a análise dessa lógica de topos e fundos ascendentes, topos e fundos ascendentes ou descendentes, essa lógica permanece. Você não deveria abandonar a lógica de topos e fundos ascendentes quando você vai analisar o ADX. A questão toda aqui é a forma como você o faz, né? Então, para analisar topos e fundos ascendentes no ADX, a gente vai procurar analisar na linha de força de venda ou na linha de força de compra. Então, quando a gente observar que a linha de força de venda está numa tendência de alta, vou fazer o desenho aqui embaixo, né? A gente percebe que o mercado, ou seja, a tendência de venda está ganhando força. O inverso é verdadeiro. No caso, opa, peguei a linha errada aqui. Se a gente quer analisar os topos e fundos ascendentes, no caso da linha DM+, que é a linha da força de compra, a gente pode fazer da mesma forma. Então, vamos supor, nesse exemplo, o fundo da linha de força de venda está aqui mais ou menos no nível 10, enquanto a linha de força de compra fez uma máxima aqui mais ou menos no 40. Deixa eu... E posteriormente a esse movimento de mínima da força de venda e de máxima da força de compra, a gente começa a observar que a distância entre as duas começa a diminuir. E a gente começa a observar que a linha de força de venda começa a fazer topos e fundos cada vez maiores. Ora, utilizando a lógica que a gente acabou de falar para os candles, a gente pode utilizar a mesma lógica para as duas linhas, a de força de compra e força de venda, e, portanto, observamos aqui no primeiro fundo, né, acima do fundo anterior da linha de força de venda, que a oportunidade de venda vinha começando a aparecer. A mesma lógica está na força de compra, que ela começou a cair. Se está caindo a força de compra e ganhando força a força de venda, o que a gente está vendo? Exatamente uma reversão da tendência que prevalecia anteriormente. Então, a mesma análise que a gente fez de topos e fundos ascendentes nos candles, a gente pode fazer na linha de força de compra e força de venda. Então, como que eu gosto de operar no day trade? Tá? Então, aí a gente vai usando o ADX e os candles. Fazer uma operação contra a tendência é possível também. Porém, eu não faço somente as operações contra a tendência. Como que eu faço as operações na tendência? No day trade. Então, vou tentar fazer o desenho para ficar mais claro. Fez-se um fundo aqui novo e fez-se um topo. Não pegou esse aqui, vamos de novo. E fez-se um topo maior que o anterior. Desculpa, menor que o anterior. Esse movimento aqui desses dois candles de alta é o que a gente chama de pullback, ou de respiro, ou de descanso.
Se você quer entrar na tendência, o pullback normalmente é uma boa entrada. Então, é o maior indicador que você tem de que o movimento vai continuar. Então, na perda, né, da abertura desse candle, como o candle, o terceiro aqui, o primeiro, logo depois dos dois de alta, ele não ganhou a máxima do anterior, você vai colocar a sua venda como uma venda stop na abertura do candle de alta, né? Então, você vai esperar o mercado ganhar um preço maior, você está procurando venda, e vai deixar o mercado te pegar quando ele voltar a cair. Então, e está totalmente alinhado isso com o operacional que o Márcio passou. Por quê? Você teve o cruzamento da linha azul, né? Ao cruzar a linha azul, você teve a linha azul cruzar a linha vermelha, você teve um candle de alta, um segundo candle de alta, e você vai posicionar a sua venda abaixo do preço de mercado, esperando que o mercado te pegue se de fato se confirmar a queda. Dessa forma, você espera o mercado te pegar ao invés de você agredir o mercado. E o que poderia acontecer ao agredir, por exemplo, no fechamento desse candle, é o próximo continuar a subir, né? Como você não sabe se isso vai acontecer, você coloca na abertura desse candle e espera o mercado cair, te pegar e te levar, ok? Supondo que entrou a sua ordem, eu colocaria na máxima do candle anterior ao stop, ok? Então, essa é uma lógica olhando só o candle e as médias. No momento que a gente for fazer essa mesma análise na linha de tendência, na linha de força do ADX, que é a verde e a vermelha, você vai fazer uma lógica parecida. Então, primeiro, se você quer vender, você quer ver a queda da força de compra e você quer ver o aumento da força de venda. Então, vamos traçar aqui, ó. Eu tinha na linha de força de compra. Opa, não pegou de novo. Deixa eu apagar essas linhas aqui. Remover. Sim. Vamos remover a outra. Então, qual que é o que eu vou chamar aqui de derivada do autor, para que a gente observe uma possibilidade de entrada sem ter que esperar o cruzamento das duas linhas de força? A gente está vendo aqui a linha de força verde, ela fez topos e fundos ascendentes, ok? Até que num certo momento ela perdeu esta força e perdeu esse patamar de tendência que havia na força de compra, ok? Ao mesmo tempo, a gente vê o contrário na força de venda, que vinha em queda, né? E, portanto, a força de venda vinha cada vez menor, até que ela fez um fundo, ok? Então, maravilha. Voltando ao cursor aqui, nesse ponto, nesse ponto, portanto, nesse candle aqui, a gente começa a ver que a força de compra perdeu a tendência que ela vinha tendo. O mesmo aconteceu um pouco antes com a força de venda, que passou a aumentar e fez esse fundo maior que o fundo anterior na venda, dando neste momento a oportunidade da gente entrar. Então, a leitura aqui tivemos esse topo novo na força de venda, que foi maior que o anterior, e apresentou-se uma tendência de venda também na força de compra, porque ela passou a cair. Então, analisando desta forma,
uma boa entrada seria no momento que as duas forças quebraram o comportamento anterior, né? Então é mais ou menos aqui. Então, analisando dessa forma, uma boa venda seria alguns candles antes do que a gente deu de entrada com média móvel e antes do que a gente deu de entrada com o cruzamento da força de compra com a força de venda. Então, uma boa entrada, analisando desta forma, seria aqui, ó, no fechamento desse candle, abertura desse candle. Então, basicamente, essa é uma outra forma de analisar o ADX junto com a linha DM+, e com a linha DM-, para que a gente possa decidir pela compra ou pela venda, tá? Ela antecipa um pouco tanto o cruzamento da média como o cruzamento das duas forças do ADX, ok? Então, essa é a análise, vamos assim dizer, a alternativa àquela do autor do indicador, tá bom? Aprendi recentemente, estou passando para vocês e estou começando a usar, gostei bastante. Até mais, pessoal. O Márcio retorna aqui e assume. Obrigado, Jaimão. Uma aula, né? Jaimão é uma aula, não tem jeito.